Pinheiro em Destaque, Módulo 4, Grupo Escolar Odorico Mendes. E por que da escolha deste tema? Antes de uma abordagem sobre o Grupo Escolar Odorico Mendes, necessário uma abordagem pela escola pública primária como primeiros professores concursados para o ensino primário, hoje fundamental, em Pinheiro, e alguns professores que marcaram a educação da cidade no final do século XIX e início do século XX. Era presidente da província do Maranhão, José Cândido Araújo Viana. Instituiu, por meio de concurso público, seleção para o magistério, sendo ele o presidente da comissão, que foi instalada a 22 de janeiro de 1832, com a finalidade de preencher 6 cátedras de primeiras letras: aritmética, geometria, história, geografia, gramática da língua nacional e doutrina cristã, direcionadas aos municípios de Alcântara, Guimarães, Itapecuru, Vila do Passo, hoje Passo do Lumiar, São Miguel e Pinheiro. As provas foram realizadas em 22 de dezembro de 1832, com a duração de 4 dias, e o resultado final foi publicado em 25 de janeiro de 1833, sendo nomeado para a cidade de Pinheiro o professor José Custódio Alves Serrão, aprovado em segundo lugar, sendo ele oriundo de Alcântara, mas infelizmente ficou pouco tempo no cargo. Mas mesmo assim, os pinheirenses tiveram a sua primeira escola pública das primeiras letras com o professor Serrão. Não era fácil a atividade de professor primário no interior da província, levado por diversos fatores: falta de prédio adequado, destituição de condições pedagógicas, baixa remuneração, falta de mobiliário. Era preciso ter uma fé apostólica para cumprir o seu dever. O lugar oriundo da fazenda de gado do capitão Mó Inácio José Pinheiro teve muito desses apóstolos, e apenas para exemplificação destacamos 4 deles, sem desmerecer os demais. Professora Rosa Salles, professora pública da vila, ensinava a criança, preparando-as na alfabetização, mas como sua escola, após a sua viuvez, não lhe rendia o suficiente para garantir o seu sustento, teve que recorrer à atividade paralela de padeira para não passar fome. A escola funcionava em sua própria casa, a Rua Nova, que posteriormente passou a ser denominada Avenida Senador Vitorino Freire, onde também funcionava a padaria. Ela estrategicamente controlava ao mesmo tempo a varanda onde sentavam os meninos, o corredor onde as meninas ficavam e a venda do pão. Era uma visão tridimensional. O tempo e a dedicação ao ensino rendeu notoriedade à professora Rosa Salles, de maior alfabetizadora da cidade. Ela veio a falecer a 15 de junho de 1823, tendo passado por suas mãos algumas gerações. A Câmara Municipal perpetuou-lhe o nome
em uma de suas ruas, através da Lei 60, do dia 10 de novembro de 1925. O professor Vicente Custódio de Freitas, nascido em Palmeiras, município de São Bento, tendo chegado muito jovem em Pinheiro, por volta de 1900, como professor público primário nomeado para a vila. Pelos registros do aluno Josias de Abreu, em sua obra Coisas de Antônio, o professor Vicente instalou sua escola na Praça Rio Branco e, posteriormente, a transferiu para a Rua Diogo dos Reis. Dedicação exclusiva das 7 às 11 horas e das 14 às 17, com frequência de mais de 100 alunos. Dominando com facilidade as disciplinas de português, aritmética, geografia e história. Josias de Abreu escreveu sobre o seu professor Vicente o seguinte: era formidável quando ensinava, incansável em suas explicações, e fazia as questões fechadas do aluno, para que ele pudesse compreender a matéria ou o tema que desenvolvia. Faleceu em 20 de março de 1920. Sua memória está registrada em uma das ruas de Pinheiro por força da Lei Municipal de número 41, de 8 de março de 1924. O professor Tito Duarte Soares, nascido em janeiro de 1860, em São Bento do Bacurituba, antigo São Bento Velho, foi em São Luís aluno do professor Francisco Sotero dos Reis. Iniciou em São Bento a atividade como advogado, mas, em 1889, transferiu residência para Pinheiro, a fim de exercer o magistério público primário na vila. Instalou sua escola na Rua Voluntário da Pátria, hoje Tito Soares, e ali funcionou o seu magistério por mais de 20 anos. Em 1908, voltou para São Bento e veio a falecer em 1919. A professora Zica Freitas, em relação aos 3 primeiros, era a única diplomada, tendo cursado a escola normal em São Luís, sendo uma das primeiras de sua turma. Serviu por muitos anos a escola primária de Pinheiro, tendo sido transferida para São Luís, a fim de ocupar um cargo na escola modelo Benedito Leite. Quando de sua saída de Pinheiro, foi saudada sem distinção de classe pela sociedade pinheirense. E o juiz Elisabeto Barbosa de Carvalho emocionou o auditório com seu discurso. Não tendo a ilustre professora, pela emoção, condição de falar naquela oportunidade, sendo o agradecimento feito pelo seu marido, Raimundo Freitas. Os serviços prestados por esses 4 professores obrigam aos pinheirenses a inscrever os seus nomes nos anais de sua história. E a Câmara Municipal não fugiu ao cumprimento deste dever. Então, depois dessa preleção, com referência a esses 4 mestres, vamos então ao nosso tema central sobre o grupo escolar Odorico Mendes. A instalação do grupo escolar foi uma conquista do jornal Cidade de Pinheiro, de Elizabeth Barbosa de Carvalho e Clodoaldo Cardoso. Vamos fazer um parênteses para mostrar que a ideia do jornal foi de Clodoaldo Cardoso, que foi incorporada pelo Dr. Elizabeth e também por Brasiliano Barroca, e teve a sua primeira edição publicada
em 25 de dezembro de 1921. O jornal publicava a necessidade imperiosa da criação de um grupo escolar, informando em suas edições uma população infantil de mais de 300 crianças na cidade e mais de 1.000 em todo o município. E que atendia a essa demanda apenas uma escola mista estadual, dirigida por uma única professora normalista na cidade e por 3 ou 4 escolas mantidas pelo município, que eram insuficientes para atender tanta gente. Publicava o jornal que não existia na cidade uma só escola para atender exclusivamente o público masculino, porque o currículo da escola mista estava mais voltada para as alunas e o fato do governo haver suprimido todas as escolas do sexo masculino até então existentes no estado. E justificava que enquanto as moças se mostravam razoavelmente instruídas, os rapazes, de certa forma, permaneciam quase que analfabetos e, por isso, incapazes de amanhã substituírem na localidade a que pertencem os dirigentes à época. Foram inúmeros artigos nessa linha, tornando-se uma das maiores campanhas para a instalação de um grupo escolar, no que resultou todo esse apelo a ser entendido pelo governador do estado, Magalhães de Almeida, em 4 de fevereiro de 1927, e foi publicado o decreto de número 1128, nos seguintes termos. Artigo 1º. É criada em Pinheiro o grupo escolar que se denominará Odorico Mendes, ficando extinta a escola mista da mesma cidade. Na mesma data, o secretário-geral do governo, Dr. Henrique José Couto, nomeou as normalistas Zélia Pederneiras Costa Ribeiro, Naísa Antunes de Souza, Francisca Souza e Maria Hilda Monteiro, professoras para o citado colégio, cabendo à primeira a função de diretora. Foi estabelecido de pronto o uniforme dos alunos, caque para os meninos e saia azul e blusa creme para as meninas. A primeira festa escolar foi para homenagear a memória do seu patrono, Odorico Mendes. Isto aconteceu no dia 17 de agosto, aniversário do seu falecimento, e discursaram a diretora Zélia Pederneiras e a professora Hilda Monteiro. O jornal Cidade de Pinheiro registrou vários eventos realizados pelo grupo escolar, tendo como destaque a Festa da Árvore, no dia 27 do mês de setembro, sendo este fato publicado na edição do dia 2 de outubro de 1927, nos seguintes termos. Os alunos foram colocados em semicírculos em torno do lugar onde deveria ser plantada uma mangueira, no quintal do estabelecimento, com assistência de algumas famílias e do juiz da comarca. Deram assim os alunos início à festa, entoando o hino maranhense. A professora Francisca Souza foi escolhida para fazer a preleção do dia e pela bela oratória foi grandemente aplaudida e cumprimentada. Recitaram poesias apropriadas à cerimônia as alunas Inês Castro, Júlia Estrela, Magnólia Abreu, Maria Soares, Ana Maria Guimarães, Odina Castro,
José Alves Marques, Edmundo Ginques Leite, Urbano Araújo, Maria Fausta, Darli Marques, Rosalina Budi e Maria Alves Marques. O Grupo Escolar Aldorico Mendes não só colaborava nas festas cívicas, mas também emprestava apoio aos empreendimentos religiosos e de caridade, através de atividades atribuídas aos seus alunos. O Grupo Escolar Aldorico Mendes, há quase um século, foi e continua sendo um elemento de primeira ordem no desenvolvimento de Pinheiro e na formação da intelectualidade da sua gente. Nós temos hoje a alegria de verificar que um dos dirigentes do Grupo Escolar Aldorico Mendes é o confrade Alfredo José Castro de Moraes, membro da Academia Pinheirense de Letras e Artes, APLAC. Particularmente, registro como ex-aluno da instituição o meu sincero pleito de gratidão ao Grupo Escolar Aldorico Mendes e aos seus professores, que me abriram horizontes para a vida através da educação. Talvez, toda vez que retorno a Pinheiro, religiosamente, passo diante do prédio como sinal de reverência e no silêncio do coração dizer o meu muito obrigado.